Shalom, queridos, boa noite. Estamos para meditar na palavra de Deus nesta noite, na carta aos Filipenses. Nós iremos trabalhar esses 4 capítulos com a nossa igreja e todos os queridos que também estão nos assistindo no YouTube, no Instagram, outras mídias. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te glorificar nesta noite, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia sobre nossas vidas, que o teu amor nos cubra e nos acompanhe sempre no nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, Senhor, e em todos que estão nos ouvindo agora, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada família, no nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor, direção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós iremos começar dando um panorama da carta aos Filipenses e nós iremos começar falando sobre a cidade de Filipos, como o Evangelho chegou ali. E em Atos 16, conta a história da segunda viagem missionária de Paulo. Ele e Silas tinham seguido para a Síria, depois Cilícia e Derbe, e ao chegar em Listra, encontraram Timóteo, que depois de o circuncidar, eles o incluíram na equipe missionária. Porém, Paulo tinha como objetivo ir para a Ásia, pregar o Evangelho ali, mas o Espírito Santo os impediu de continuar nessa direção. Eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou. Então eles desceram para Troade, onde Paulo teve uma visão à noite, onde um homem da Macedônia o chamava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo após eles começaram a preparar esta viagem e passaram por Samotrácia, depois por Neápolis, e dali eles foram para Filipos, que era a primeira cidade da Europa, na época, uma colônia romana, que era a principal cidade daquele distrito. Filipos localizava-se num vale que fazia encontro entre a Europa, a Ásia e o Oriente. O nome da cidade de Filipos vem do imperador Filipe, rei da Macedônia, o pai de Alexandre Magno. No sábado, lá já em Filipos, eles foram à beira do rio procurando lugar para oração, e ali estavam algumas mulheres, e entre elas estava Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ali Deus deu graça sobre ela e ela entendeu o Evangelho, ela aceitou o Evangelho, e no mesmo momento ela e a sua família foram batizados, e Lídia insistiu que Paulo e os seus companheiros ficassem na casa dela. Depois deste fato, há alguns dias nas ruas, havia um espírito em uma moça, que era uma escrava de alguns senhores, em que estava com uma profecia estranha, porque dizia que Paulo era o mensageiro do Deus vivo, né? Só que isso por muitos dias o incomodou Paulo, e um dia Paulo repreendeu aquele espírito maligno e o expulsou. Quando aconteceu isso, os donos da escrava viram que não tinham mais lucro com aquela escrava, ficaram enfurecidos, eles amotinaram a multidão para ir contra Paulo e Silas, levaram eles para a praça e ali eles o acusaram e tiraram a roupa, bateram, espancaram e o prenderam na prisão de Filipos. Quando foi à meia-noite, Deus fez um milagre tremendo. Ele fez a terra tremer e houve ali um terremoto enquanto Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. E a história conta que o carcereiro, ele acordou naquela hora apavorado, pensando que todos os presos tinham fugido, e ele pegou da espada para se suicidar.
foi quando Paulo gritou, disse: não, não faça isso, todos nós estamos aqui. E ali ele, tremendo, entrou e se colocou aos pés de Paulo e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E ali tem aquela famosa frase que Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro ele foi buscar água, levou para sua casa, lavou as feridas de Paulo e de Silas, e ali também deu comida, e depois eles foram batizados, o carcereiro e a sua família também. Bem, nós podemos ver que o Evangelho começou em Filipos de uma forma surpreendente e uma forma bem completa, porque as 3 pessoas salvas em Filipos, logo no início, representam a sociedade toda daquela época de Filipos. Por exemplo, Lídia era uma asiática da cidade de Tiatira e era uma próspera comerciante. E tinha também uma escrava que foi presa de algum país dominado por Roma, então representava a classe bem excluída da sociedade. E o carcereiro era um cidadão romano. Então você pode ver que 3 pessoas de camadas sociais diferentes se salvam ali através da palavra de Deus, através do testemunho de Paulo. Bom, isso aconteceu, Paulo ficou ali um tempo ensinando aquela igreja, depois ele partiu, a viagem continuou, e 10 anos depois destes fatos, Paulo está preso em Roma, sem saber se seria liberto ou condenado à morte. Então é de lá, de Roma, que ele escreve a carta aos Filipenses. Então o que Paulo queria com esta carta? Primeiro, ele queria agradecer à igreja pelo cuidado e as ofertas a ele destinado. Também ele queria informar a igreja sobre as suas circunstâncias, como estava sendo a sua prisão em Roma e como estava sendo a recepção diante dos irmãos romanos, que alguns lhe apreciavam, porém alguns eram contrários a Paulo. Nós vamos ver isso no texto bíblico. Também queria encorajar a igreja a viver em humildade, viver em comunhão e unidade. Ele também queria agradecer por terem enviado Epafrodito, e agora ele estava enviando Epafrodito de volta. Porque quando Epafrodito foi lá, ele foi levar uma oferta da igreja de Filipos e também foi para ajudar Paulo nas suas necessidades. Mas o que acontece é que quando chega lá, Epafrodito adoece gravemente. E depois que ele é restaurado, é que Paulo manda de volta Epafrodito com esta carta. E também queria avisar a igreja de que Paulo tinha planos de enviar Timóteo a Filipos para cuidar da igreja. Então, esta é uma carta de gratidão pelo muito amor que os irmãos tinham por Paulo. Não apenas atendendo a necessidade de Paulo, mas também enviando Epafrodito para cuidar de Paulo. Então, o conteúdo desta carta, nós poderíamos dizer o seguinte: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Então, esse poderia ser a visão de Paulo com esta carta para a igreja de Filipos. Queria animar a igreja dizendo o seguinte: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Então é uma carta pequena, de 4 capítulos apenas, é uma carta de exortação, de encorajamento para a igreja, não tem tantos problemas a resolver nessa carta, e esta carta nos ensina a viver em tempos de crise, em tempos de turbulência. Então no capítulo 1, Paulo apresenta um ladrão da nossa alegria, que são as circunstâncias, e nos ensina que devemos vencer com uma mente cristocêntrica. Então no capítulo 1 nós vamos estudar ainda hoje uma parte em que Paulo apresenta
este ladrão da alegria chamado circunstâncias, as circunstâncias. E nos ensina que devemos vencer com a mente cristocêntrica. No capítulo 2, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, as pessoas. As pessoas difíceis que às vezes nós encontramos em nossa caminhada. Então Paulo nos ensina que devemos vencer com a mente submissa. Ele vai dar o exemplo disso, capítulo 2, de Jesus, de Epafrodito, de Timóteo e dele mesmo. No capítulo 3, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, as coisas, e nos ensina que devemos vencer com uma mente espiritual, que nada possa atrapalhar a nossa vida com Jesus. E no capítulo 4, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, chamado as preocupações. E ele nos ensina que devemos vencer com uma mente segura em Cristo as preocupações que nos atacam diariamente, ou a ansiedade que nos ataca diariamente. Ok? Então, hoje nós iremos estudar o texto do capítulo 1, versículo de 1 a 11 apenas. E a partir da próxima semana, versículos 12 em diante. Ok? Então, o capítulo 1, de 1 a 11, fala sobre a comunhão do Evangelho. E versículos 1 e 2, nós temos aí uma saudação de Paulo à igreja. Nós iremos já trabalhar sobre este texto. E versículos 3 a 6, nós podemos ver que Paulo está com saudade daqueles irmãos e ele diz: tenho-vos na minha mente. Paulo lembra deles. Ele tem saudade dos irmãos, e versículos 3 a 6 ele fala sobre a mente dele estar cheia da presença dos irmãos. Versículos 7 a 8, Paulo vai tratar que os irmãos estão também no coração dele, não apenas na mente, mas também no coração. E versículos 9 a 11, Paulo diz que eu os tenho também nas minhas orações. Vocês são o motivo das minhas orações sempre. Ok? Então nós iremos ler agora versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Note que nesta carta, Paulo não usa o termo Paulo apóstolo. Ele não se apresenta como apóstolo. É uma carta bem íntima, parece que há um relacionamento muito forte desta igreja com ele, em que dispensa títulos, dispensa dizer quem ele é, porque ele era bem conhecido e muito amado por aquela igreja. Ele também amava muito aquela igreja. E também ele se apresenta juntamente com Timóteo, um companheiro de lutas, um companheiro de batalhas. Isso nos indica que o reino de Deus nós nunca devemos trabalhar sozinhos, mas sempre em equipe, sempre com alguém. Deus nos fez assim, dependente uns dos outros. E observe que as gerações aqui estão unidas. Paulo já velho, na prisão, e o jovem Timóteo. Ou seja, a sabedoria de Paulo e a força de Timóteo estavam ali unidas em favor do Evangelho. Então, Timóteo, como um jovem, tinha muita esperança pelo futuro, e já Paulo apresentava muita segurança no futuro. Ele sabia quem era Cristo, estava treinando o jovem Timóteo para sucedê-lo. Então também ele inclui ali os bispos e diáconos, os líderes da igreja de Filipos. Os bispos podemos chamar de aqueles que lideram a igreja, aqueles que estão supervisionando a igreja. E os diáconos são aqueles que servem a igreja, que mantêm a paz na igreja, que estabelecem a graça de Jesus com uma equipe entre diáconos, bispos, Paulo e Timóteo, embora distante, na igreja. Então veja só como Deus usa os dons de cada um de nós para edificar o seu povo, a sua igreja.
E o versículo 2, que ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Ou seja, essa graça não é a graça que nos salvou, mas é aquela graça que nos socorre nos momentos de aflição. Lembrem-se que Paulo está preso. E a graça que está acompanhando Paulo, está sustentando Paulo, que também sustente a igreja em Filipos. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Então, uma graça de Deus que nos sustenta, que nos dá forças, dá sabedoria, dá ânimo, dá regozijo no meio das tribulações. E Paulo também diz que a paz de Deus esteja com o seu povo. E essa paz vem por meio da oração e da ação de graças do próprio Paulo sobre a igreja. Então, a Filipenses, lá em 4, versículos 6 a 7, ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará dos vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de problemas, porque Paulo está com problemas sérios. Ele não sabia se iria ser solto ou condenado à morte. Mas é aquela paz que você sente no meio da turbulência. No meio do conflito você está em paz porque Deus está conosco. Deus está com você. Então você não desaba, você não cai, você não desanima, porque Deus está conosco. Então a paz de Deus nos mantém seguros no meio da turbulência. É mais ou menos assim como Jesus estava em paz no meio daquele naufrágio, ou quase naufrágio, daqueles discípulos apavorados que o barco ia naufragar, e Jesus estava lá dormindo. Então essa paz que ele nos mantém no meio das turbulências, ok? Então, eu vou começar pela primeira divisão do texto, que é versículos 3 a 6, em que Paulo diz que tem a igreja na sua mente. Veja só: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Então a gente lembra com a nossa mente, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês e em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja só que Paulo se lembra destes irmãos sempre, e quando ele se lembra, ele dá graças a Deus. Então veja só que aqueles irmãos eram irmãos preciosos, eram irmãos que dá alegria em Paulo se lembrar. Às vezes nós nos lembramos de pessoas que nos traz dor, nos traz lembranças amargas, nos traz tristeza, nos traz lamento. Mas aqui Paulo, ele está feliz. Ele tem uma felicidade porque se lembra daqueles irmãos. Então veja que aqueles irmãos eram realmente joias preciosas do Senhor na vida de Paulo, ok? Por isso ele agradece a Deus. E também ele diz que sempre com alegria faz súplicas por todos em suas orações. Então não apenas se lembra, mas se lembra com alegria. Está orando sempre com alegria por aqueles irmãos ali em Filipos. Então, como testemunha lindo daquela igreja. Paulo não orou: ó Senhor, aqueles irmãos que estão me dando muito problema, estão me dando dor de cabeça, que estão me causando sofrimento. Não, não, não. Paulo tem boas lembranças daqueles irmãos. Ele ora com alegria. Eu acho que cada um de nós quer ter e ouvir esse testemunho de alguém. Quando se lembra de nós, se lembra com alegria. Em nossa igreja aqui, Batista no Jardim,
Eu me lembro dos amados, nesse tempo agora estamos afastados, com muita alegria. Eu poderia citar aqui vários e vários nomes de irmãos e irmãs que me dá muita alegria. E que também eu tenho saudade nesses dias de estar distante de vocês. E que vocês nos dão muita alegria. Se eu citar aqui um nome, os outros podem ficar... A irmã não citou o meu, então eu não vou citar nenhum. Para que todos se sintam lembrados por mim, amados por mim, porque vocês são preciosos em Jesus em nossas vidas. Ok? Veja que o versículo 4, ele fala sobre alegria. E esse termo alegria, ou suas variantes como regozijo, tem na Bíblia 402 versículos. Isso segundo a Bíblia de estudo do discipulado David Cornfield. Né? 402 versículos falam sobre alegria, é mais de um por ano, por cada dia do ano. Então Deus quer que nós sejamos alegres, felizes na sua presença. Só no Antigo Testamento, no livro de Salmos, tem 94 versículos falando sobre a alegria, o regozijo, o contentamento. Em Isaías tem 46 vezes esse termo alegria. No Novo Testamento temos em Lucas 19 vezes o termo também alegria, o alegrai-vos, o regozijai-vos. Em João nós temos 15 vezes esse termo. Em Filipenses tem muito mais. Tem 21 vezes Paulo fala sobre alegria. Ele diz, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, eu estou alegre, você se alegre também no Senhor, apesar das circunstâncias em que Paulo estava vivendo. Então, ele ora por aquela igreja com deleite. Não era um peso para Paulo orar para a igreja, era um deleite, era um prazer, era uma alegria muito grande orar por aquela igreja. E no versículo 5, também ele continua dizendo que eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia. Ou seja, havia uma parceria, havia uma comunhão intensa em favor do Evangelho. Todos se ajudavam mutuamente para que o Evangelho pudesse avançar. Havia muito amor entre eles. Toda a igreja se envolveu na proclamação do Evangelho. E esse envolvimento incluía tanto o envolvimento financeiro, porque Filipos é uma das igrejas que por várias vezes ajuda Paulo financeiramente no seu ministério. Enquanto ele diz que outras não fizeram isso, mas ele registra isso lá no capítulo 4, que eles por várias vezes fizeram isso. E também essa cooperação era através da oração e uma devoção em propagar o Evangelho do Senhor. Aquela igreja realmente era uma igreja missionária, que gostava de falar da palavra de Deus aos outros. Isso trazia também muita alegria a Paulo. No versículo 6, ele diz assim, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que desde o primeiro dia, Paulo teve muita alegria naquela igreja. Imagine que Lídia, aquela serva, aquele carcereiro, ouvindo aquela carta das mãos de Paulo. E Paulo dizendo, olha, eu estou feliz porque eu estou lembrando de vocês, como desde o primeiro dia que eu conheci vocês. E como eles se sentiram realizados, felizes, porque estavam nessa história. Eles faziam parte dessa história da alegria que Paulo tinha pela igreja. Então, aquele vigor em como Lídia recebeu o Evangelho, aquela forma dramática como aquela menina foi salva, aquela forma dramática como aquele carcereiro foi salvo, isso foi um marco poderoso naquela cidade. Isso trouxe alegria não só para eles, mas também para aquela cidade. E Paulo diz, ó, desde que começou até agora, Deus vai completar o trabalho em vocês. Então, era uma igreja próspera. Era uma igreja que crescia no Senhor, no relacionamento com o Senhor, no conhecimento do Senhor. E essa obra que Paulo fala, que iria se completar até de Jesus Cristo, é a obra da redenção, em que começou naquele dia primeiro, ali com aquelas vidas, e também eles iam sendo
transformados e inclusos também na história da redenção daquela cidade para Cristo. Também era uma obra de santificação na vida daquela igreja, porque era uma igreja sem muitos conflitos, sem muitos problemas. Era uma igreja que vivia em paz, uma igreja solícita para qualquer emergência que Paulo tinha. Então eles eram santos que estavam sempre em crescimento do Senhor. E a obra do serviço, era uma igreja que trabalhava para o Senhor, era uma igreja que não era descansada, uma igreja apática, não. Uma igreja que trabalhava bem para o Senhor. Então podemos ver que Paulo, por todo esse conjunto de fatos que essa igreja tinha apresentado, essas mudanças crescentes na sua vida, ele não se esquecia, trazia sempre em sua mente a lembrança e gostava de orar por eles, agradecendo a Deus por aquela igreja, por aquelas vidas. Mas Paulo, ele é tão detalhista nesta carta que ele vai mais além. Ele não traz apenas na mente aqueles irmãos, mas também no coração. Versículos 7 e 8 diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunho da saudade que tem de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Então não era uma lembrança da mente, me lembrei de fulano e tal, mas Paulo tinha gravado no coração aqueles irmãos preciosos para a sua vida. Eu me lembro que no Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha um peitoral aqui muito lindo e tinha pedras preciosas escritas com os nomes das tribos de Israel, para que aquele sacerdote se lembrasse daqueles nomes ali, estivesse intercedendo, clamando para aquele povo, abençoando aquele povo. Então, eu poderia dizer que Paulo tinha aqueles irmãos também gravados no coração, ele tinha aqueles irmãos preciosos bem gravados com ferro de fogo mesmo no coração, ele não conseguia se despedir nunca daqueles irmãos. Eram muito preciosos no Senhor. Eu também posso testemunhar que na nossa igreja, Batista no Jardim, tem irmãos que estão gravados no meu coração que jamais sairão. Mas jamais sairão também. Eu tenho também irmãos de outras igrejas que eu pastorei que são gravados no meu coração que jamais serão esquecidos, porque foram bênçãos na minha vida. E eu creio também que fui bênção na vida deles. É isso que Deus quer, queridos. Que a nossa saúde física, emocional e espiritual venha desse relacionamento produzido por Deus em nosso coração. Esse relacionamento que vem do Espírito, que nos une numa vida e num jorrar de vida de um para o outro, que é muito lindo para nós vivermos. Em Paulo tinha esta lembrança que trazia no coração. Mesmo que ele estivesse algemado, aquela igreja não se envergonhava dele. Seja que fosse num tribunal, a igreja estava junta com ele, o assistindo. Seja numa prisão, como foi agora em Roma, a igreja estava junta com ele. Seja em suas constantes viagens, também a igreja estava junto com ele. Seja na defesa dos críticos contra o Evangelho, a igreja estava junto com ele. Ou seja, na confirmação daqueles que já receberam o Evangelho com alegria, a igreja estava junto com ele. Então veja que essa participação da igreja com Paulo era tremenda. E por isso ele tinha saudade daqueles irmãos, pelo profundo afeto que aqueles irmãos tinham. Então veja que coisas tremendas aconteceram nessa unidade da igreja. Lembre-se que Paulo era um judeu. E lá era uma cidade romana, gentios. Mas todas as barreiras foram quebradas. Lembram que os donos daquela escrava acusaram Paulo de estar pervertendo a cidade, porque estava trazendo costumes que não eram do seu mundo, do mundo gentio, do mundo romano, ele sendo judeu. Mas a igreja não tinha nenhuma barreira, todas foram quebradas pela reconciliação em Jesus Cristo. E isso era muito lindo na vida daquela igreja, porque não havia nenhuma diferença entre os irmãos. Todos eram iguais, seja da classe alta, seja da classe do governo, seja da classe excluída da sociedade. Em Cristo, todos eram
iguais. E isso Paulo também diz: eu trago no coração esta igreja porque essa igreja não faz diferença com ninguém. Ela adota, ela ampara, ela recebe todos que vêm a Cristo. E os versículos 9 a 11, Paulo vai dizer que também traz os irmãos em suas orações. Então lembram, primeiro, ele trazia os irmãos na sua mente, trazia os irmãos no seu coração. Agora também ele diz: eu trago também os irmãos nas minhas orações. Versículos 9 e 10 diz assim, 9 a 11. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, já era uma igreja maravilhosa, uma igreja tremenda, uma igreja abençoada, uma igreja alegre, uma igreja operosa. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês cresçam ainda mais. Que coisa tremenda, né? Paulo tem um alvo tremendo de tornar a igreja igual a Jesus Cristo, que o amor de vocês aumenta mais. O interessante é que quando o amor aumenta em nós, o nosso conhecimento de Deus também aumenta. O nosso conhecimento de Jesus também aumenta. O nosso conhecimento da palavra também aumenta. Ou seja, o conhecimento de Deus aumenta o nosso amor por Ele. E o nosso amor por Ele aumenta o nosso conhecimento por Deus. Então, que coisa tremenda é que o conhecimento sem amor, ele é estéril. E o amor sem conhecimento é uma loucura. Vocês podem ver aí no mundo como é o amor do mundo, porque não tem conhecimento. Mas Paulo está equilibrando as coisas aqui. Ele diz que o amor aumente em conhecimento. Então Paulo está dizendo: se vocês conhecendo Jesus, do tanto que eu ensinei para vocês aí na igreja, que vocês aprendam mais de Jesus, aprendam mais de Deus, que vocês serão muito mais felizes, muito mais alegres. E qualquer turbulência, qualquer problema nunca vai abalar vocês, porque vocês estão firmados na rocha que é Jesus. E não somente conhecimento, mas também toda percepção, ou seja, em todo discernimento, para que vocês sejam aprovados, ou vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Então, essa percepção, essa compreensão vem à medida que nós amamos a palavra de Deus, amamos o próprio Deus, e Deus vai derramando seu conhecimento sobre nós e a gente vai ficando mais discernidor dos fatos que acontecem ao nosso redor. Então, Paulo está dizendo: tenho a visão dos céus sobre as coisas, tenho a visão de Deus sobre as coisas. Então, Paulo, preso disso, ele não via a prisão em si, ele viu o que Deus estava fazendo através dele naquela prisão para outros que estavam ali. Então, Paulo, na prisão, ele está edificando a igreja, ele está encorajando a igreja, está animando a igreja. Vão à frente, porque Deus está conosco, nós estamos crescendo no Senhor. E não somente isto, mas o amor nos leva a um nível de excelência, porque Ele quer que nós sejamos inculpáveis e sinceros no dia de Cristo. Ou seja, um relacionamento cada dia mais puro com Jesus, com Deus, com a sua palavra. Que a cada dia nós, como igreja, sejamos mais puros, mais sinceros, sem nenhum tipo de constrangimento diante de Deus. Certa vez, um escritor queria escrever a biografia de Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon pode escrever a minha história até nas nuvens, porque não tenho nada a esconder. Os inculpáveis que Paulo fala não é aquela pessoa que nunca erra, mas aquela que, quando erra, reconhece, pede perdão para Deus ou pessoas envolvidas e continua inculpável, sem nenhuma culpa por trás ou escondida na sua vida. Isso que Paulo quer dizer. Então, e também esta
capacidade de conhecer a Jesus nos leva também a um trabalho mais puro diante de Deus, cheio de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, um serviço eficaz porque vem de um discernimento da vontade de Deus para nós. Não é uma coisa que nós produzimos. Fruto não se produz, fruto vem da árvore. E nós somos ligados a Jesus, que é a nossa árvore. E Ele é que nos faz produzir estes frutos através da sua vida. Então nós podemos produzir alguns frutos de justiça que vão também honrar e glorificar o nome de Deus e fortalecer também a igreja. Quais frutos de justiça nós poderíamos relacionar, que podemos dedicar ao nosso Deus? Um serviço cristão amadurecido. Olha, queridos, em nossa igreja temos homens e mulheres capazes, inteligentes, sábios, que fazem as coisas tremendamente bem e com excelência. Você está me vendo aqui, mas tem uma equipe aqui na minha frente que trabalha com mídia. E são excelentes no que faz, né? Aqui o João Neto, a Adassa, o Amon, a Stephanie e a Elaine. São excelentes. E Deus quer isso, Deus é glorificado através disso. Eles pagam um preço, eles têm muitas horas de trabalho, mas são excelentes. Estamos ali numa construção também que muita gente com excelência trabalha ali. Desde aquele que planeja até aquele que executa, aquele que facilita. Mulheres e homens de Deus são tremendos ali também. Homens valorosos do Senhor que têm dado frutos de glória a Deus sempre ali. Isso me traz também muita alegria, porque é um batalhão, um exército de Deus naquela igreja muito precioso para o Senhor. Então também temos o fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas capítulo 5, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que Deus quer também que nós expressemos esse fruto de justiça. Também Deus espera de nós um caráter que glorifique a Deus. O caráter inculpável, como ele diz no versículo 10, ok? E também ganhar almas para Jesus são frutos que glorificam o nome do Senhor. E frutificar também toda a boa obra, como ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 10, ok? Então, o fruto espiritual é algo que só Cristo produz em nós. Porque só o fruto que Cristo produz em nós que glorifica a Deus. Aquilo que nós produzimos por nós mesmos não glorifica a Deus. Mas quando Cristo produz em nós, a glória volta somente para Jesus. Então esses frutos, um serviço cristão amadurecido, um fruto do Espírito Santo, um caráter que glorifica a Deus, ser um ganhador de almas e ficar em toda boa obra é que glorifica a Deus. Bem, queridos, então estamos aqui com esta carta, muito preciosa para nossos dias, em que nesses dias de conflitos, de confusões, a gente continue dando frutos que glorificam ao Senhor. As circunstâncias não vão roubar a nossa alegria. Como Paulo estava preso, mas ele estava feliz. Então, as circunstâncias difíceis nos fazem olhar a vida pela ótica de Deus. Paulo não se olhava nem como prisioneiro de Roma. Ele dizia sempre, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque ele sabia que para pregar para as autoridades de Roma, ele tinha que estar preso. Para pregar em Cesareia para as autoridades, para Berenice, os reis que estavam ali, ele tinha que estar preso. Então Paulo sempre olhava pela ótica de Deus. Eu não sou prisioneiro dos homens. Deus é que está em mim. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo nunca via a vida pela ótica humana, mas pela ótica divina. Ele nos ensina isso nessa carta. Olhem a vida pelos olhos de Deus e não pelos nossos olhos humanos. As circunstâncias difíceis fortalecem os laços de amor entre os cristãos. Veja só que a dificuldade fortaleceu a igreja, a comunhão da igreja. Filipos cada dia mais estava mais crescente nessa comunhão, tanto como a igreja como eles e Paulo, que estava distante em Roma. Que nesse tempo também de reclusão, nosso amor não diminua como igreja, mas que ele cresça, que ele aumente
sempre este amor em nós. Então, é claro que nós não estamos nos vendo semanalmente, todos os dias, mas esse amor, quando a gente se encontrar novamente todos juntos, vai ser uma celebração muito forte, muito grande, porque esse amor está crescendo em nós pela saudade que nós temos dos nossos queridos irmãos. As circunstâncias difíceis não nos roubam a alegria, porque temos certeza de que somos amados pelos irmãos. Então, não é esse momento de crise no nosso país, nas nações, que a gente vai ficar triste, não. Porque quando eu me lembro que eu sou amado pela igreja e que a igreja é amada por mim, isso nos fortalece. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos sozinhos, porque nossos irmãos são amados do Senhor e também nós amamos os irmãos, eles também nos amam. As circunstâncias difíceis não nos roubam a alegria, porque sabemos que Deus está no controle e através dos nossos sofrimentos Ele é glorificado. Quanto Paulo foi glorificado, quando Paulo glorificou o nome do Senhor ali naquela prisão. Ele diz que através da prisão ele plantou uma igreja na casa de César, no palácio de César, no centro do governo romano. Paulo planta uma igreja porque as circunstâncias não o prendiam. Ele estava preso, mas os seus lábios não estavam presos, a palavra de Deus não estava presa, e o evangelho crescia e Deus era glorificado através da sua vida. As circunstâncias difíceis não nos roubam a alegria, porque nelas nós damos muito fruto para a glória de Deus. Então, quando nós estamos em aperreio, em dificuldade, isso não nos impede de frutificar para o Senhor. Os frutos vêm de Cristo para nossas vidas e fluem através de nós. Então não há reclusão, não há prisão que nos faça parar de frutificar. As circunstâncias não podem roubar a nossa alegria, pois nós temos a mente cristocêntrica. Nós não pensamos como o mundo, nós não ficamos apavorados como o mundo, nós não ficamos ansiosos como o mundo, nós não ficamos preocupados como o mundo. A mente de Cristo nos mantém limpos, e nós dormimos o sono do justo. Nós estamos tranquilos porque Deus está cuidando de nós a cada dia. Nós não temos medo de passar fome, porque Deus está cuidando de nós. Ele disse que nós valemos mais do que as aves, do que os lírios do campo. Deus está cuidando de nós. Nossa mente não está no que a televisão diz, no que a mídia diz que vai acontecer. Nossa mente está dizendo o que Deus diz o que vai acontecer conosco. E a igreja tem esta palavra de esperança em Cristo. As circunstâncias não podem roubar a nossa alegria, pois nós temos a mente firmada nesse Cristo que está em nós. E o versículo-chave deste capítulo 1 e dos versículos nós estamos lendo do capítulo 1 é o versículo 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então Paulo, vivendo ou morrendo, ele estava no lucro. Se ele estava vivo, estava com Cristo. Se ele morresse, também estaria com Cristo. Então a igreja do Senhor é um povo que tem uma esperança verdadeira. É uma igreja que tem uma segurança em Cristo, na sua palavra. É uma igreja que tem uma palavra de esperança sempre para as nossas vidas. A igreja é o único exército que entra na batalha sabendo que já vai vencer. Então, queridos, qualquer situação que aconteça na sua vida, qualquer problema, qualquer ansiedade, lance aos pés de Jesus. Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos sustenta. Não fique com medo se não tem trabalho, se não tem alimento, se não tem casa. Entregue na mão de Jesus. Paulo não tinha nada disso, tinha a prisão, mas ele estava feliz. Ele nos ensina: as circunstâncias não podem roubar nossa alegria, porque Deus está conosco. Que Deus abençoe. Iremos orar neste momento por você, amém? Senhor, nós queremos te glorificar nesta noite e te agradecer, Senhor, por esta palavra de sabedoria que Paulo deixou para nós. Queremos ser edificados com ela, Senhor, porque não queremos viver ansiosos, temerosos, angustiados, com medo, porque no meio das provações
o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. A igreja não teme porque ela tem segurança que Cristo está no controle. E nós podemos dar muito fruto no momento de tribulação, porque os frutos não impedem, a tribulação não impede os frutos fluírem através de nós, porque Cristo está em nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. As circunstâncias não nos vencem, porque Cristo está em nossa mente, em nosso coração. E nós oramos pelos nossos amados irmãos, que nenhum fique ansioso, mas descanse no Senhor, em nome de Jesus. Amém.